Boa noite. Boa noite a todos os nossos convidados de hoje. Boa noite a todos que estarão hoje conosco. Mais um bate-papo gostoso. Um bate-papo nessa noite que já choveu. Mas graças a Deus o tempo deu uma melhorada e nós continuaremos a programação do Conselho da Mulher Empreendedora, a CIAP-CDL. E eu estou aqui com vocês com muita honra pelo convite. Hoje eu e a Maressa, nós já estaremos aqui para poder conversar com vocês. E Maressa, vamos ver se a Maressa vai entrar aí. Maressa, vê se o convite está ok, qualquer coisa. Tá ok, Maressa? Maressa, sua câmera está virada para mim, tá, querida? Coloca o Eu microfone. achei. Peraí. Isso, mais uma. Melhorou? Show de bola, Maressa. Tá muito linda. Obrigada. Hoje eu animei, passei até uma base no rosto, um batom mais chamativo. Falei, não vou parecer feia pra Zarinha, não. Já te falei. Maressa, aproveite essa beleza que você tem. Tá mais nos seus olhos, viu? Tá, senhora. Ó, nós vamos falar sobre isso hoje, viu, Matami? Tô ansiosa. Trabalha com beleza, fala que são os meus olhos. Tem que ser os seus olhos. Mas tem um pouco de produto na Kay aqui para ajudar também, não vou mentir, não. Beleza, a gente dá um jeitinho, minha filha. Olha aqui, ó, já dei um jeitinho. Não pode contar a idade, então a gente dá um jeitinho na pele, um disfarce. Exatamente. Querida, boa noite. Boa noite. Como convidadas que fomos, né, do Conselho da Mulher Empreendedora, a CIAP, CDL e Patinga, eu me sinto muito honrada e falar para mim sobre empreendedorismo é muito gostoso. Eu respiro empreendedorismo. E eu vou a gente vai batendo um papinho aqui, tá, Maressa? À medida que eu vou só fazer uma breve apresentação minha e passo para você uma apresentação sua e a gente faz um bate-papo. Pode ser? Tá bom, pode. Muito bem. Eu fui convidada, né, mais uma vez, pelo Conselho, né, da Mulher Empreendedora, a CIAP-CDL. Com muita honra, eu espero fazer jus de estar aqui junto com a Maressa, eu espero fazer jus de honrar esse convite, que para mim é muito grata. Eu vou falar um pouco da minha trajetória como empreendedora, como professora de empreendedorismo, atualmente como mentora, e falar do empreendedorismo em si. E a Maressa tem um case, né? A própria história dela é um case de como é empreender em tempos de pandemia e como nós, mulheres, estamos enfrentando toda essa trajetória, esse rompimento de barreiras que aconteceu já há alguns anos e que a inserção da mulher no mercado de trabalho trouxe oportunidades para o empreendedorismo. Tá? Então, gente, para quem não me conhece, eu sou nacional e internacionalmente conhecida como Zarinha, né? Eu uso, inclusive, esse nome como meu nome mesmo artístico em todas as redes sociais, palestra. Eu nasci aqui em Timóteo e na realidade, né, eu falo que eu já nasci em casa de empreendedores. As minhas grandes raízes, as minhas raízes mais profundas são meu pai e minha mãe. Meu pai, ele era um grande empreendedor, mesmo, Maressa, sem nunca ter frequentado uma escola.
Meu pai não O que ele tinha. fazia? Meu pai sempre trabalhou na Acesita. Meu pai aposentou na Acesita. E ele trabalhou 43 anos. E ele era um grande, o que a gente chama hoje de intrapreneur, que é o empreendedor interno. Uhum, Ele uhum. trabalhava dentro de uma organização, mas ele era um empreendedor dentro daquela organização, porque aquilo era o sangue dele, ele dava o sangue, né? Ele vestiu realmente a camisa da empresa e ele fazia projetos que encantavam até japoneses. E eu tenho muita história de empreendedorismo dentro da minha casa. Quando eu tinha 10 anos, já tinha Wi-Fi na minha casa. Você Opa! acha que na minha casa o Wi-Fi é recente? Não, meu pai já era empreendedor, professor Pardal. Ele conseguiu fazer uma coisa lá que passava cabos, fios por cima do teto da casa, que ia desde a minha casa é enorme, 9 cômodos, que ia desde a sala de visitas, onde tinha um aparelho enorme de som, né, de vinil, conseguiu fazer um artefato tal que bastava virar uma chavinha atrás do aparelho de som e o som já ia lá para a garagem nas caixas acústicas. Que isso? Eu já tinha Wi-Fi na minha casa desde a infância. Então, eu tenho como raízes de valores e de empreendedorismo meu pai e minha mãe, né? Os valores que eles mais me passaram foram a honestidade, a ética, realmente até o empreendedorismo do meu pai, né? A alegria. Meu pai e minha mãe eram de um humor, né, que encantava todo mundo. Eu acho que essa minha alegria é genética, porque minha mãe era muito risonha, meu pai era muito alegre, gostava de músicas, sonhadores, né, todos dois. E isso tudo tem a ver com empreendedorismo e trabalhar muito. Meu pai trabalhou, depois que ele aposentou, ele foi fazer pão de queijo na minha casa e virou um empreendedor de pão de queijo, né? Trazendo um passado dele, que quando ele era jovem, em Caratinga, ele trabalhou numa padaria. E a minha mãe, sabedoria, bom humor, uma resiliência fora do comum, sabe? Era aquela que falava assim, ó, o vento leva tudo, minha filha, releva. Uma sabedoria. Até na hora de fechar os olhos pela última vez, a minha mãe foi sábia. Ela sabia tudo que estava passando com ela. Ninguém enganava ela, não. Esperta que só, né? E aí, dessas raízes que são muito profundas em mim, né? Eu trago essa resiliência e eu gosto muito, muito de estudar. Eu gosto muito dessa área de empreendedorismo. Eu sou amante do empreendedorismo. Fui professora por 23 anos de empreendedorismo, marketing, uma bagatela de outras disciplinas, né, em ensino superior e pós-graduação. E lá eu dei aula de empreendedorismo. Eu fui uma das que inventou um trabalho chamado empresação, para os alunos criarem empresas e vivenciarem o dia a dia de um dono de empresa. E Que trabalhava com legal. eles, e trabalhava com eles, Marissa, as características comportamentais empreendedoras. Então, o que eu levei, né, disso? Eu levei que quando a gente faz, né, quando a gente bota para fazer aquela coisa do mão na massa, você lembra, né, da mentoria lá? Uhum, lembro sim. Mão na massa, a gente tem ideias, mas nós temos que colocar essas ideias no papel e na prática. Não adianta nada eu ficar sonhando. E eu falo muito isso nas minhas palestras. Eu tenho um exemplo que eu já citei nas minhas palestras, que eu vou falar. Eu tive a grande honra também de conhecer pessoalmente o David Camelot, David Portes. Em 2003, o David estava na mídia, e em todos os programas de televisão, Fantástico, jornais e tal.
eu conheci o David Portes, que é o David Camelot, pessoalmente. Eu trouxe aqui na faculdade. E ele falou uma frase, Marissa, na palestra dele, que eu nunca me esqueci na minha vida. Eu acho que se você deve se lembrar, que eu não lembro se eu falei isso para você. Sonhe, sonhe muito. Sonhe a noite toda. Nós somos movidos por sonho. Então, você tem que sonhar muito. Mas o dia amanheceu. Acorda, levanta e vá agir. Você não pode ficar sonhando a vida toda. Verdade. Faz sentido para você, Marissa? Todo sentido. A minha Você história é foi... diferente da sua, sabe? Eu vi você falando da sua família, da sua trajetória, que você já tem isso de empreendedorismo no sangue, e eu não tenho nada. Nada vezes nada. Meu pai, funcionário público, trabalhou na prefeitura de Patinga até aposentar. Minha mãe, dona de casa. Profissão, dona de casa. E eu fui pelo mesmo caminho, funcionária pública. Eu sou funcionária pública, né? Sou professora do Estado. Tinha até uma aluna aqui, não sei se você viu, falando, a Marissa é minha professora. Você é minha professora, é a Maria Gabriela. Maria Gabriela, isso mesmo. Mas eu já tenho um tempinho de sala de aula, então por onde eu vou eu topo com ex-aluno. E eu não tinha nada disso. Sangue de empreendedora? Foi coisa que eu tive que desenvolver. E eu desenvolvi, foi ali na necessidade. Já ouviu a expressão gata apertada que mia? Pois é, foi ali, foi no aperto que eu me vi pensando, preciso fazer alguma coisa, e achei uma coisa que casou muito bem comigo. Estamos aqui, caminhando a passos largos, porque eu aprendi a amar empreender. E Marissa, só para ligar aí com relação ao empreendedorismo, você disse aí que você começou a empreender por necessidade. E são duas linhas do empreendedorismo que a gente tem. Existem as pessoas que empreendem por oportunidade, né? Mas existem aqueles que empreendem por necessidade. Nesses tempos de pandemia, eu até recebi muitos artigos sobre isso recentemente, principalmente as mulheres estão empreendendo por necessidade. Né? A maioria, saiu uma pesquisa do GEM, né? Falando exatamente sobre o Brasil, para você ter uma ideia, ele ficou em 7º lugar no ranking de participação feminina entre os empreendedores iniciais, aqueles que possuem negócios com até 3 anos e meio em atividade. Então, nosso país, ele já vem há muitos anos no ranking dos países mais empreendedores do mundo. Pra você ter ideia, o Brasil já ocupou o 1º lugar no mundo em empreendedorismo. Só que antes, né, há 10 anos atrás, o contexto do empreendedorismo era muito essa coisa de ter o próprio negócio, de abrir uma empresa física, de empregar pessoas. E com o passar do tempo, e esse é um paradigma que precisa ser quebrado, porque empreendedor, Marissa, não necessariamente é aquele que tem uma empresa física. Sim. Né? Verdade. Eu não tenho uma empresa. Você é um exemplo. Eu sou uma empresa dentro da minha empresa, mas eu não tenho uma empresa. Então, e aí, entrando na questão do empreendedorismo feminino, o nome, inclusive, desse nosso bate-papo hoje é de batom e salto, e salto alto. Essas mulheres empreendedoras. Foi um artigo, Marissa, que eu escrevi aproximadamente em 2004. Ele foi publicado, né, na época, em jornais aqui da região. Eu sou articulista. E esse foi um dos artigos que eu escrevi homenageando realmente as mulheres no Dia Internacional da Mulher. E eu achava lindo, né? Assim, poxa vida, sou apaixonada por salto. Eu até hoje, quando eu fiz o meu Rios, eu falei que eu ia explicar.
Eu falei assim, ó, espero vocês hoje no nosso bate-papo, com a Maresa e tal. Eu já estou de batom, mas o salto alto, depois eu explico por quê. Infelizmente, Maresa, eu tive que descer do salto. Eu não posso calçar mais sapatos altos. Mas o batom não sai daqui nem com decreto. Mas nem com decreto. Então, quando a gente fala do empreendedorismo feminino, a gente percebe que a mulher tem participado cada vez mais desse mercado. Né? É verdade. E aí, só para complementar, eu passo para você, tem um outro dado muito interessante, que não é só na área empresarial, não. As mulheres são a grande maioria na área educacional do Brasil. A maioria, assim, maciça de mulheres, principalmente na rede municipal, são mulheres. Eu trabalho na rede estadual e eu percebo também que a maioria são mulheres. Então, e outro dado muito interessante é que na maioria das empreendedoras, elas estão empreendendo por necessidade e não por oportunidade. Né? Porque mudou, a economia mudou. Quantas mulheres hoje que são as provedoras do lar? Verdade. O marido está desempregado. Né? Uhum. Também tem um fato que as mulheres estão também no ranking hoje muito grande de mulheres que vivem sozinhas. Estão se casando menos. Verdade. Minha mãe casou acho que com pouco mais de 20 anos. E a mulher, há 50 anos atrás, com 23 anos, já estava para titia. Hoje você pode fazer uma pesquisa, Marisa. Quais são as mulheres que estão solteiras hoje, que são independentes e querem casar hoje? Muito difícil. Eu acredito até que antigamente muitas casavam porque precisavam, né? Sair da casa do pai para ir para sair da aba do pai para ir para a aba do marido. Elas não trabalhavam, era diferente, né? Hoje em dia, uma mulher que está lá bem resolvida, que tem seu próprio dinheiro, ela vai pensar muito bem antes de tomar uma decisão dessa. Mas era uma cobrança da própria sociedade, isso é cultural. Era. Né? Mulher fez 23 anos, tinha que casar. Gente, ó, Gisele está aqui, boa noite. Regina chegou aqui, boa noite. Ó, depois vocês dão a nota para nós, viu? Eu e a Marisa estamos aqui. Então, Marisa, era uma coisa cultural, social. Eu mesma, eu sou solteira, eu não tenho filhos, tá? E eu, como professora, eu enfrentei, assim, né, muitos alunos, milhares de alunos aos longos desse. E a maioria, a primeira pergunta que eles me faziam no primeiro dia de aula, quando eu me apresentava, era se eu era casada, era se eu tinha filhos, quantos anos que eu tinha, né? Aí, então, quer dizer, aí eu brincava com eles. Ó, quando eles me perguntavam se eu era casada, eu falava assim, ó, eu vou falar uma coisa para vocês entenderem direitinho por que eu não casei. Aí eu falava assim, quando eu pude, não, quando eu quis, eu não pude. Quando eu pude, eu não quis. Agora eu nem quero e não posso. Nem posso. Aí eles caíam na gargalhada, né? Então, assim, a gente era muito cobrado disso, né? Nós éramos cobradas. Faz sentido? Mas até hoje é assim, mas é um ciclo, né? Você já tá namorando? Aí se você tá namorando, já tá noiva, depois já casou? Quando vem os filhos? Vai ter mais filho? Exatamente. A mulher é cobrada mesmo. Por que você vai ter outro? Né? Uhum. Há uma cobrança da sociedade muito grande. E aí, Marisa, é que as mulheres, elas estão... Eu achei lindo esse verbo numa pesquisa que veio sobre o quanto as mulheres trazem dentro dela o verbo inspirar.
Uhum. Inspirar. Olha o que significa o verbo inspirar, Marissa. Fazer nascer no coração, no espírito, um sentimento, um pensamento, um desígnio, inspirar respeito. Olha outro significado no verbo pronominal. Servir-se das ideias, das obras de outrem, inspirar-se em boas leituras. Então, a mulher, ela traz essa coisa da inspiração dentro dela, né? E a mulher sendo mulher, empreender sendo mulher, é sempre desafiador, tá? Porque nem sempre elas conseguem empreender em uma sociedade que ainda os melhores cargos, os melhores salários são dos homens. Tá? É verdade. Marissa, então conta para nós como que começou a Marissa empreendedora? A Maressa empreendedora, né? Porque a Maressa, filha... Depois de empreendedora, pode contar um pouco da sua história antes de empreender? Então, como eu disse, eu não venho de família empreendedora. Pensando bem aqui, uma família imensa, somos quase 400 pessoas e pouquíssimos empreendem. Mas eu fui uma daquelas que foi por necessidade. O que acontece? Sou professora, sabe? Salário de professor não é lá grandes coisas. Mas como é meu estilo de vida, eu sou uma pessoa simples, eu não tenho luxo, não tenho nada, então eu vivia tranquilo. Mas aí, Zari, eu tive filhos. E filhos demandam gastos. É assim, é um gasto que vale super a pena. Eu gastaria tudo de novo, 2, 3, 4 vezes o tanto que eu pudesse. Mas é um gasto. E quando meu filho mais velho tinha 7 anos, a gente descobriu que ele era autista. A gente, né, fez toda a avaliação, levou no neuropediatra, e ele está dentro do espectro autista. Então, ali não foi uma surpresa, a gente meio que já desconfiava, mas assim, quando a gente teve a certeza, aí a gente viu, pronto, agora eu vou gastar tudo, porque tem que pagar neuropediatra, tem que pagar psicólogo, tem que pagar as terapias, tem que pagar tudo, o plano de saúde é caro. Ali eu vi, eu vou precisar de uma renda extra. Mas eu trabalho, eu sou funcionária pública, eu trabalho em 2 escolas. E além do Samuel, eu ainda tenho a Mariana. Samuel hoje tem 9, Mariana tem 5. Então eu não poderia trabalhar com mais alguma coisa que me demandasse tempo demais. Porque afinal de contas, mesmo sendo uma mãe que trabalha fora, a minha prioridade são os meus filhos. Eu largo o trabalho que for, a hora que for, se eles precisarem. Nunca precisaram, mas se precisar eu faço sem pensar 2 vezes. Então eu pensei, vou fazer o quê? Não sabia. Eu nunca tinha feito antes, até que uma amiga me ofereceu a oportunidade de trabalhar com vendas diretas, né, para a empresa Mary Kay. Hoje eu sou futura diretora, e eu vi que aquilo ali era exatamente o que eu precisava, juntar a fome com a vontade de comer. Porque além de ser mãe, além de ser professora, além de ser dona de casa, eu estava uma pessoa assim, extremamente largada, desleixada. Você está falando que o batom sempre não fica sem batom? Pois eu nem sabia, eu não andava com batom. Uma base no rosto, eu fui colocar uma base no meu rosto mesmo, tem 3 anos. Antes disso eu nunca tinha feito maquiagem. Você acredita? Acredita nisso? Acredito, eu não sabia. Não sabia de nada. Eu era assim, básico do básico, a cara lavada mesmo. Acordo, tomo banho, sou roupa, tchau. Salto? Que salto? Você acha que quem trabalha o dia inteiro em pé, que sai de uma escola e vai para outra, aguenta salto? A gente vai de tênis, se bobear, vai de crocs para ficar mais confortável ainda. Então eu era assim, esse tipo de pessoa, sabe? Aí eu comecei a sentir falta. Porque eu via as mulheres arrumadas, eu via as pessoas, né, bonitas. E eu ficava assim, gente, eu já tenho mais de 30 anos, né? Eu tenho 37, eu faço 38 esse ano. Meus 35 anos de idade, e eu não me cuido nada. Nunca tinha passado um creme no rosto, um hidratante. Falei, não, eu preciso começar a me cuidar. E ali,
deu tudo certo. Eu trabalho hoje com uma empresa, como eu sou consultora, eu compro tudo mais barato, com meu desconto, eu uso tudo que você falar que a empresa tem, eu uso. Hoje tem creme em todas as partes do meu corpo. Não é por falta de hidratante, que eu vou ficar igual um maracujá de gaveta, não. E ainda ganho dinheiro com isso. E a parte mais legal é que trabalhar com vendas diretas, igual no meu caso, é que eu tenho uma renda extra, uma renda muito boa, eu tenho a flexibilidade de horário, então eu não preciso inverter as minhas prioridades, né? Inclusive, um dos propósitos da empresa é esse, é Deus em primeiro lugar, né? Família em segundo, trabalho só em terceiro. A gente não inverte essa ordem, senão o trem desanda. Eu tenho tempo para fazer tudo que eu quero, com planejamento, lógico, né? Porque se eu não fizer planejamento, o que é uma das coisas que todo empreendedor deveria aprender também, né? Fazer planejamento. E eu consigo ajudar outras mulheres a fazer isso também e ganhar seu dinheiro. Então é uma coisa assim, extremamente gratificante. Exatamente. Marisa, não é diferente de mim a sua história. Eu também, eu tenho uma amiga que ela é assim, ela já acorda maquiada. Quando ela entra pro banho, é 255 creme, já sai maquiada, e tá. E eu não. Eu toda a vida fui assim. Eu dava aula em faculdade, pós-graduação, MBA, eu passava um batom para ir para aula. E essa minha amiga ficava horrorizada. Ela falava para a amiga dela, você acredita que a Zarinha é professora universitária e ela não põe uma maquiagem para ir para aula? Eu falei, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo de ficar, sabe, no espelho, me maquiando. Eu passo o dia inteiro na faculdade, vou direto para a sala de aula. Eu não tenho tempo. E com isso também, a minha vaidade nunca falou mais alto. Nunca. Quando começou a pandemia, eu me lembro, Marissa, a Miriam, tá? A Miriam já comentou, é um amor, eu amo a Miriam demais. Passando um abraço aqui, beijão para nós. Eu até comentei, acho que foi com a Miriam. Falei, Miriam, eu não tenho hábito de me maquiar. A Miriam até esteve aqui em casa, eu comprei uns produtos dela. Eu falei, Miriam, creme, gente, levantar, passar um creme de manhã, aí de tarde tem que passar outro ao redor dos olhos. Falei, Miriam, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso? Você vai colocar o creme do lado do seu travesseiro, mas você vai passar creme à noite. Toda hora eu lembro da Miriam, tem que passar creme. Eu tenho que lavar o rosto com sabonete, né? Aí, eu fui uma das céticas. Eu fui super cética quando começou a pandemia, de que o mercado de cosméticos ia dar uma caída. Pelo contrário. Pelo contrário. Você está sentindo isso? Nossa, é visível. O que eu ganhava como consultora antes da pandemia era X. O que eu ganho agora, depois que começou a pandemia, é 5x, no mínimo. E eu era cética, falava assim, amigas minhas mesmo, né? Gente, ninguém vai comprar maquiagem, a gente não pode sair de casa. O que aconteceu? As lives, as aulas online, os congressos que a gente tem participado, né? As mentorias. Gente, eu tô tendo que me maquiar pelo menos 3 vezes por semana. Eu faço live. É assim mesmo. De congresso. Eu tive que aprender a me maquiar. Eu aprendi. Não sei se tá legal, né? Depois você sabe. Mas eu aprendi sozinha, sabe? Então, Marissa, você viu que as coisas, às vezes, as pessoas começam a enxergar nisso uma oportunidade para empreender. Uhum. Aconteceu também das pessoas ficarem mais tempo em casa e terem mais tempo para se olhar no espelho também, né? Porque antes a gente vivia fora de casa, era uma correria, né? Aí você tem mais tempo, você tá sentado no sofá, você passa a mão no pé, meu pé tá meio grosso, tô precisando dar uma hidratada. Você olha no espelho, pareceu um pezinho de galinha aqui, ó, tô franzindo a testa, tá dando uma ruguinha. Então a venda de dermocosméticos foi maior ainda do que maquiagem. E sabe uma outra coisa que disparou?
Perfumaria. Você sabe que os brasileiros são o Brasil é um dos países que mais consome perfume no mundo. No mundo. E olha que aqui não é o berço da perfumaria. A gente não está na França, vamos dizer assim, né? A venda de perfume aumentou exponencialmente. Todo mundo gosta de andar cheiroso, fora de casa ou dentro de casa. Exatamente. Eu gosto muito de cheiro. Amo cheiro. Eu Cheiro também. no banheiro, cheiro sabe? Assim, eu gosto. Sempre passei colônia. Mas maquiagem, agora eu tô amando, sabe? Eu tiro 300 fotos. Hoje, com certeza, vai ter foto nova, né? Então, Maressa tem uma pessoa aqui maravilhosa, chama Inteusita. Eu tô vendo ela comentar. Você Ela é é do linda, conselho. de embelezar mais. Ela falou que ama batom e que ama Mary Kay. Epa! Olha a garota propaganda aqui, né? Obrigada, Né, viu? Deusita? E Neuzita. Então, Maressa, agora vamos falar um pouco dessa realidade do empreendedorismo feminino. Eu também tive fazendo uma pesquisa de como que houve, né, esta entrada da mulher, essa inserção. E existe, né, alguns estudos que durante toda a história da construção da sociedade, homens e mulheres sempre desempenharam papéis distintos, né? O homem sempre foi o quê? O guia central da casa, ele é que tomava conta, ele era o centro da família, ele tinha a obrigação, né, de alimentar a sua família, O prover, provedor, né? isso. E a mulher não, era cuidadora de casa. A minha mãe, como a sua, foi dona de casa a vida toda, criou 7 filhos, né? Tomava decisões sem esperar pelo meu pai. Por isso que eu acho que ela é empreendedora. Você acha que ela esperava meu pai para... O filho adoecia, você acha que ela tirava meu pai lá da usina porque o filho adoeceu? Ela chamava a ambulância, ela ia, quando meu pai chegava lá, a gente já estava medicado. Ela era de um, assim, sabe, Despachada, né? despachada, né? E aí, o que aconteceu? Nos últimos tempos, esses papéis, eles houveram uma inversão muito grande, né? De mais ou menos, aproximadamente, uns 20 anos para cá, começou a mudar este papel com a inserção da mulher no mercado de trabalho. E aí, o que aconteceu? As mulheres, nós mulheres, têm participado cada vez mais de decisões, tá? Que impactam na sociedade. E também elas têm um poder de decisão nas empresas. E um outro fator que eu sempre amei, que eu acho muito interessante, é que ela passou a ser uma guia, né? uma pessoa participativa no mercado de trabalho a partir do século XX. Tá? E aí, o que aconteceu? Foi quando cresceu de forma gradual em diferentes papéis e contextos. E aí, de acordo com o IBGE, só para dar mais um dado, na década de 50, as mulheres correspondiam a menos de 14% da população nos postos de trabalho. Tá? Década de 50. Aí, com o passar do tempo, a partir da década de 70, diversos movimentos, né, de mulheres em busca de seus direitos começaram a surgir no mundo todo. Tá? E isso fortaleceu as possibilidades das mulheres atuarem fora de casa. Viu? O que aconteceu? Isso foi abrindo caminhos. Tá? E aí, pra você ter uma ideia, resultou num aumento de 4% da participação do mercado feminino, da mulher no trabalho, em relação à década de 50. Né? Isso é um pouquinho da história que eu gosto de contar. E a partir dos anos 2000, para fechar, né, esse contexto, houve um aumento chegando a 50% da ocupação do trabalho total no Brasil de mulheres. Tá? Em 2010, que é o último dado que eu tenho, essa fatia caiu.
para 49,9%. Mas com o censo que houve em 2020, a participação das mulheres foi a menor, desde os anos de 90, que caiu para 44,2%. Por quê? Porque a força feminina nas empresas, os postos de trabalho, que ainda continuaram a ser dominados pelos homens, né, não davam esse campo para a mulher. Mas hoje, né, vamos colocar aí fala aqui em 2020, né, é muito recente, mas mesmo tendo caído esse percentual, o que eu acho o máximo? É ver o tanto de mulheres ocupando cargos que até então, ou funções, eram unicamente masculinas. Frentistas, bombeiros, né? Bombeira, motoristas de ônibus, de Uber, de táxi. Há muito tempo eu peguei um táxi com uma mulher no Uber em Belo Horizonte. Eu falei, gente, eu nunca tinha entrado no Uber que era uma mulher dirigindo, né? Então, essa participação da mulher trouxe essa necessidade de cada vez mais buscarem empreender, né? Buscar entender a importância do papel do empreendedorismo feminino nesse mercado de trabalho, né? Eu gosto muito de história. Ah, que bom. Pode terminar de falar. Não, pode falar, já ia passar a bola para você. Eu gosto muito de história. E como dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher, naquele dia eu peguei e fui pesquisar por que o dia 8 era o Dia Internacional da Mulher. Porque eu já tinha ouvido contar aquela história, né, das trabalhadoras lá numa indústria têxtil que pegou fogo, aquela coisa toda. Mas aí eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo. Bom, como sempre, né, mulher trabalhando era um trem complicado. Então, quando houve a Revolução Industrial ali, as mulheres tiveram que trabalhar. Mas eram cargas horárias, jornadas de trabalho absurdas, muito altas. E o salário bem baixo, em comparação com os homens, principalmente, né? Então, trabalhando para morrer, né, o dia inteiro, praticamente, e ganhando pouco, aquilo vai gerando insatisfação. Então, partiram para reclamar, a reclamação virou manifestação e foi. Mas como sempre é tudo na base de muita luta, ninguém consegue nada de bandeja, né? Ninguém consegue nada de bandeja. E isso foi desde o final do século XIX. Durante o século XX também, lá nos Estados Unidos, na Rússia, teve uma manifestação muito grande nesse mesmo sentido, até chegar aqui no nosso século, no final do século passado, para a ONU reconhecer os direitos das mulheres. Antigamente, mulher não tinha direito de trabalhar nem de votar, né? E hoje a gente praticamente tem todos os direitos. A gente pode escolher. Vou fazer o que da minha vida? E ainda bem, né, que muitos escolhem empreender, porque é um caminho sem volta, é uma coisa realmente muito gostosa, muito prazerosa. E eu gosto muito, né? Adriana Arcus, linda, obrigada pela presença, tá? Zarinha maravilhosa. Essa menina, eu acho que ela nasceu cega, sabe? Falar que eu sou maravilhosa mesmo. Mas sim. A grávida mais linda do Brasil, Adriana, né? A Bia tá chegando aí, maravilhosa, me acolheu tanto que eu tenho um amor especial por essa família. E aí, Marissa, quando você fala da questão, né, interessante a história do Dia Internacional da Mulher, eu já conhecia, né, e olha como, né, que rompeu barreiras esse fato. E outra coisa que gostaria de começar, né, a também falar e dar algumas dicas, tá, sobre o empreendedorismo, eu também li hoje que o empreendedorismo feminino fortaleceu até a negociação ganha-ganha. E isso mexeu com a forma como as empresas fazem negócios. Eu estava conversando com a Gisele hoje por telefone, e ela mesma fez esse testemunho para mim, de que ela teve a oportunidade de negociar com um homem, e que ao final da negociação, ele falou com ela, olha, totalmente diferente
negociar com um homem e com uma mulher. Ela falou que ficou encantado com a forma dela negociar. E também, outra coisa, né? A comunicação também se adaptou a esse jeito feminino de ser. Nós temos mais a questão de ouvir, mais de acolher as pessoas, né? Isso na organização faz muita falta das pessoas, porque nós fomos preparadas, de acordo até com o artigo que eu li, para gerar vida. Então, nós temos uma responsabilidade biológica, né, de realmente gerar vida. E gerar uma vida é uma responsabilidade divina. É claro que o pai tem um papel super importante, né? Haja vista que hoje tem muitos pais aí criando filhos sozinhos. Mas a mulher, como nós estamos falando de mulheres, a pesquisa, o artigo nele, né, nesse contexto, que o olhar profissional e as decisões da mulher são macro. Sabe por quê, Marisa? A mulher, ela vai em uma festa com o marido dela e fica lá na festa. Quando chega em casa, a mulher dá o detalhe até do fio, da bainha, do vestido, da roupa que estava lá. Ela dá conta de falar todo o batom de tal, o brinco, o cabelo, o vestido, a toalha de mesa, o luz, tudo. Ela tem, aquele olhar que é próprio da mulher. E verdade. A mulher na gestão. Não é engraçado? Nossa. É verdade. A gente tem que ser observador, tem que saber observar, saber escutar, né, para entender a necessidade do seu cliente, o que ele quer. A mulher tem muito disso mesmo, por isso que a gente sai na vantagem nesse quesito. Pois é. Marisa, eu vou começar a encerrar. Eu queria deixar alguns insights aqui para as mulheres, para os homens também maravilhosos que estão aqui, né? Eu gosto muito de falar, a minha trajetória é uma trajetória de sucesso, de vitória, de obstáculos, de vencer obstáculos, de acreditar, sabe? O que me segura, eu tenho coisas que eu não abro mão nem por nada, são os meus valores, a minha fé, o que me segura nessa pandemia é a minha fé, né? Todos nós, o meu problema não é menor do que o de ninguém, né? Quando eu falo assim, eu fiz uma palestra em torno de um acidente que eu sofri em 2017, que eu andei 11 meses de andador, sabe? Eu coloquei prótese, placas femurais. Então, assim, eu tenho essa história de superação e gosto de compartilhar com as pessoas, porque eu estou aqui por causa da minha fé, da minha resiliência, do apoio da família, que é essencial em tudo que a gente vai fazer, dos amigos, amigos para mim importam muito, né? Mas quando eu vejo, Marisa, outro dia eu estava assistindo algumas lives de pessoas amputadas, de um casal em São Paulo, que o marido e a mulher sofreram um acidente, os dois amputaram uma perna. Aí eu olho para o problema e assim, meu Deus, o que é eu ter uma prótese e uma placa numa perna, né? 57 pontos do lado da minha coxa. E o que eu sou perto do problema desse? Então, a gente tem que parar de maximizar os nossos problemas, de sermos vítimas dos problemas e olhar que o meu problema não é menor nem maior do que o de ninguém. Ter resiliência, ter fé, ter amor. Na crise é que se geram também. Na crise, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Né? É isso mesmo. Né? Você encontrou uma oportunidade. Nessa pandemia, quantos negócios surgiram por causa da pandemia? Não adianta ficar chorando, nós vamos ter que esperar. Então, vamos aproveitar o que está aí para a gente poder viver. Realmente. Né? E outra coisa que eu gosto muito também, Marisa, para encerrar de falar, é o seguinte, amor.
né? Amar as pessoas que estão em você. Não sei se você já ouviu falar, quando eles falam assim, eu tenho medo de fazer vídeo, do que as pessoas vão pensar de mim, eu não sei falar em público, eu não sei isso. Caramba, para de ficar se espelhando nas pessoas que são sucesso. Para de ficar espelhando naquela pessoa que tem 35 milhões de seguidores. Para de achar que você só vai ser feliz se você for igual àquela pessoa que está ali com um corpo magnífico de sereia, né? Então, e tem uma coisa que eu também quero falar, Marisa, eu se deixar eu falo uma hora. Vamos parar de acreditar em receitas prontas, gente. Eu tenho sempre tive um ceticismo muito grande, uma birra muito grande com relação a metodologias prontas, né? Se você fizer isso, você vai ser milionário. Se você... Então, eu sempre fui avessa a receitas prontas. Eu sempre fui uma crítica muito grande, por exemplo, do livro, da metodologia do Milagre da Manhã. O livro é fantástico. Dá para aproveitar muita coisa. Mas não existe receita que vai dar certo para a Zarinha e para a Maressa. E aí, por quê? Essas metodologias que falam, para você ser feliz, estou citando aqui o Milagre da Manhã, fazer academia, não sei o quê, 7 horas da manhã, sabe? Gente, eu começo a ser feliz meia-noite, Maressa. Você é noturna? 2 horas da manhã. Como que eu vou acordar às 5 horas da manhã? Então, nós temos que fazer o seguinte. Sugiro, inclusive, a todos que estão nos ouvindo. Gente, amo o livro, O Milagre da Manhã. Eu baixei o livro e li para poder falar isso. Tem um cara que eu estou até fazendo um curso com ele agora, que é o Jerônimo Tel. Ele trabalha na área de produtividade. Sabe o que ele falou, Marisa? Para de seguir o rebanho que não é seu. Para de entrar num rebanho que não é seu. Para de seguir o rebanho. Não é porque fulano falou que se você acordar às 5 horas da manhã, você vai ser milionário, você vai ser. Ele é fantástico. Estou assistindo todas as lives dele. Então é isso, Marisa. Não tem receita pronta para ser feliz. Sabe qual é o maior milagre da manhã? E assim eu encerro a minha participação. Para mim, gente, me desculpem, mas para mim, o maior milagre da manhã é acordar, abrir os olhos e ter a certeza que eu estou viva, porque Deus me permitiu mais um dia. E aí eu vou trabalhar para fazer o meu milagre de ter sucesso e ficar rica. Isso aí. Passo o encerramento para você. Você sabe que de tudo isso que a gente estava falando, né? Você tocou no assunto das pessoas que ficam se comparando com as outras, ficam inseguras, o que vão pensar? Vou gravar um vídeo, vou gravar um reel, sei lá. Autoestima, né? E quando a gente começa a cuidar da gente, eu falo por experiência própria. Depois que eu comecei a me cuidar, eu virei outra pessoa. Com a autoestima elevada, até a nossa produtividade. Não tem medo. Eu sei que quando eu for, né, fazer o meu trabalho, eu vou enfrentar obstáculos. Mas eu tô aqui confiante de que eu vou conseguir contornar tudo aquilo para atingir o meu objetivo. Sim. Porque a minha autoestima está elevada, então a minha confiança também tá. Tem tudo a ver, autoestima com produtividade. Uma pessoa com autoestima baixa, né, qualquer pedrinha que aparece vira uma montanha para ela e aí para no meio do caminho e isso gera frustração e uma coisa puxa a outra e daí a pouco tá numa negatividade só. Então, a autoestima tem tudo a ver com sucesso, né? E ser proativa. Pintou também. Cara, sabe? Cria, peraí. Tem gente que para em frente ao obstáculo. Ai, o que eu vou fazer? Caramba! Bota a mão na massa, faz! E tem uma coisa que eu falei que ia parar de falar, mas eu lembrei agora, Marisa. Quando você falou, e tem gente que tem medo de falar, né? Antigamente o pessoal falava assim, você tá com medo? Vai com medo mesmo.
Agora já É, mudou. ué. Agora é assim, você tá com medo? Coloca uma fralda e vai. Eu adorei essa. Tá com medo? Bota uma fralda e amei, Marissa. Eu quero assim, agradecer de coração ao Conselho da Mulher, da CIAP-CDL. Tem muitos comentários aqui. Eu vou dar uma passadinha, Marissa, se você quiser me ajudar aí, viu? Paramos aí na Ibeusita. Tem muita gente, a Marilane, maravilhosa. Mulheres de sucesso, corremos atrás do que queremos e sonhamos. Vamos nos cuidar, né? Buscar saúde mental, isso mesmo. Marinha Xavier, lindeza! Verdade, Zarinha? É bem assim. Marilane, Marilane, achei a companheira, ela falou que é noturna e amanhã é linda, eu funciono pouco, eu também. Marilane, isso mesmo, Zarinha, Marinha, verdade, parabéns. Obrigada, meninas, por contribuir conosco. O Conselho da Mulher Empreendedora convida vocês a serem associadas e estarem conosco nesse projeto maravilhoso. Gente, maravilhoso, muitas parcerias lindas e colaborativas. Olha, que Deus seja, né, a luz de todas nós, todas vocês, de todos vocês, da família. Maressa, você que é a minha pupilinha da mentoria lá, né, da Fundação Fernanda Júnior Academy, de Mulheres Empreendedoras, eu fui mentora nesse projeto e eu desejo tudo de bom para você, que você eleve cada vez mais essa sua maravilhosa empreendedora que tem em você, viu? E bola para cima, tá? Bora para cima. E, gente, como posso ajudar vocês? É só me procurar, tá? Instagram, @ZarinhaMartinsSilva. Maressa? Eu sou a Maressa _MK, precisando também dar um up na autoestima, pode me procurar. Eu agradeço também ao Conselho da Mulher, especialmente na pessoa da Gisele, né, que nos proporcionou estar aqui juntas. E eu fico muito feliz com a oportunidade. Espero ter contribuído, pelo menos um pouquinho, em alguma coisa para vocês. Seja modesta, né, Maressa? Pouquinho. A gente faz o que pode, cada um dá a sua contribuição, né? Com certeza. Maressa, vamos fazer o tamo junto aqui, ó. Faz assim. Bom. Tamo juntas sempre. Ok? Ok. Beijo. Tchau. Muito obrigada. Maressa. Tchau, tchau. Tchau. Com Deus, viu? Tchau. Tchau.